Marlon, você ora aí por nós, para nós começarmos? Pai amado querido, obrigado, Senhor, obrigado por esse Obrigada, tempo. Jesus. Abre nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos espirituais, que nós podemos ter revelação da Sua palavra. Hoje a tua filha Jesus. Cláudia, que ela leve esse estudo que nós podemos absorver e vemos Sim, Jesus Jesus. nisso tudo. Revela para nós, Pai. Nós estamos te ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Olha, hoje nós vamos começar a acessar aqui, então. Marlon, você pôs para gravar aí? Tá ok. Beleza. Nós vamos então falar hoje aí sobre a aula 7, né, da Tenda da Revelação. E sendo que nós ficamos com um trabalhinho de casa da semana passada, né? Que nós falamos um pouco sobre pecado, sobre impureza, e eu tinha levantado esse desafio aqui com vocês para que a gente hoje trouxesse exemplos, né, práticos. A nossa irmã até, a Toyoko até brincou aqui com uma irmã agora. Olha aí, ó, já tem um exemplo prático, né? Porque, gente, quando nós falamos sobre essa questão teórica, é muito interessante, mas tudo que é teórico passa. A gente só aprende de fato e retém aquilo que a gente consegue aplicar de forma prática na nossa vida. E por isso que essas discussões, essa fomentação que a Toyoko e o Marlon sempre fala, gente, coloque no grupo, vamos conversar, vamos interagir, é importante para esse nível de retenção. Então, eu queria saber, quem vai começar aí falando sobre um exemplo? Então, vou chamar aqui pelo nome. Fala aí, Henrique, você pediu alguém para te mandar que você já estava aí desconfiado. Ah, não, acho que algo assim, essa semana eu tava meio angustiado, daí Deus me deu uma revelação, um exemplo, talvez assim, de trazer o Éden, da trindade entre o Adão, a Eva e o Éden, e ah, que seria, tipo, espírito, alma e corpo, e talvez assim, a impureza, a fraqueza da Eva fez com que ela pecasse. Então, eu acho que tem nessa. Deus me trouxe essa compreensão assim, de pensar de que no fim o Éden é nosso e a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito para que a gente esteja alinhado em uma só, em um só vertente que seria para Deus. Sim. E eu acho que seria Mas mais ou você menos tem isso. algum Assim. exemplo, mas você tem algum exemplo prático do seu dia atual, assim, da sua vida, de Ah, cotidiano ou de alguém, sobre pecado e impureza, de fato? acho que minha impureza maior acho que é a procrastinação. Todo mundo concorda que procrastinação pode ser uma impureza? Sim? Então, beleza. Vamos lá, quem mais? Toyoko, dá seu exemplo aí. Sabe que essa semana a gente estava conversando sobre isso, né? Que, assim, pecado é tudo aquilo que a gente afasta, né, de Deus. E a gente tá até falando isso, né? De, às vezes, de uma traição, por exemplo, né? Quando eu vou trair, eu já estou pecando, né? Quando eu vou mentir, eu vou estar pecando. E a impureza seria que a gente fica falando muito, né? Nossa, eu estou ali trabalhando, falei, ai, Senhor, hoje não vou ter tempo não de ficar orando, não, vou descansar porque eu mereço. Então a gente vai colocando às vezes as desculpas, né? Ah, porque eu estou cansada, então eu não vou, né? Então, quanto isso está me afastando dele também. Porque muitas coisas a gente vai colocando as nossas desculpas, né? De estar, eu tô cansado, tô trabalhando demais. E até eu e o Mário estava falando sobre isso hoje, porque a gente trabalhou essa semana muito corrido. Nossa, e eu chego em casa e falo, ai, eu mereço assistir um pedaço disso, aí eu quero fazer isso, né? Aí o meu tempo de estar com relacionamento, né? Aí, às vezes eu coloco as desculpas, ah, mas eu tô ali na fábrica, então eu vou ficar falando com o Espírito Santo o dia inteiro. Mas eu não tenho aquele tempo de estar ali pegando realmente a palavra, não é só ouvir, mas eu tenho que estar ali parada. Eu sou assim de, eu tenho que sentar, eu tenho que ver, eu tenho que ouvir às vezes e estar lendo, acompanhando, porque assim eu entendo mais. As pessoas falando, eu escuto mais, né? A gente estava falando sobre isso hoje no carro.
E a gente conversando, aquilo eu absorvo mais. Então, às vezes, eu coloco desculpa. Então, o quanto isso também está me afastando, as desculpas, né? Então, eu não posso deixar as desculpas me afastar do Senhor, do que Ele tem para mim. E muitas vezes a gente coloca, só porque eu estou no GC, tá ótimo, eu estou ouvindo. Não, mas o quanto realmente eu estou ali aprendendo, né? O quanto eu estou indo buscar. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ver, porque é muito rápido, é muito fácil a gente só falar assim, eu não vou falar porque senão eu vou estar pecando. Não, mas às vezes eu estou indo por um caminho que está me levando, então eu Deixa eu falar colocar. aqui. Vou falar, tá? Olha só. Pecado é tudo que a gente quebra com Deus. Uhum. Você quebra a tua aliança com Deus. Você quebra, você está separado de Deus. Quando você peca, você escolhe pecar. Impureza é tudo quando você se atrapalha com o relacionamento com Deus. Ok? Então, tipo, pecado. Meu exemplo de pecado, tá? Ah, quando eu geralmente fico muito nervoso, ira, eu arrebento. Esse é o meu pecado. Então, toda vez que eu faço isso, eu tenho que ir para Jesus, me lavar com o sangue dele na palavra, pedir perdão, para mim ter o quê? Voltar a ter relacionamento com Deus Pai. Se eu não fizer isso, eu estou separado dele. Impureza. Toda vez que, tipo, atrapalha o meu relacionamento com Deus. Então, tipo, no dia que eu acho que eu estou cansado demais, ou seja, por trabalho, ou eu acho que eu tenho que assistir um filme e fico ali, 1, 2, 3, a série vai, isso é minha impureza. Por quê? Está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Para mim, os exemplos práticos são isso. Então, pecado, como a Cláudia falou semana passada, é sangue, impureza, água, né? Então, todo pecado que você tem, você quebra o relacionamento com Deus, você tem que se lavar de novo na palavra para você voltar a ter relacionamento. Impureza não tem a ver com pecado. Impureza é tudo que atrapalha com você. Agora, eu creio que impureza, dependendo se você ficar muito ali, pode virar um pecado. Pode ir para um pecado. Ok? Acho Ok. que fica mais Ótimo. fácil. Sim, mais alguém quer comentar antes da gente avançar? Eu gostaria de Reais. comentar. Pode falar, Lisângela. Vou dar um exemplo que está muito fresco. Aconteceu ontem. Eu cheguei aqui, eu viajo ontem lá da cidade até aqui a minha casa dá 4 horas de carro sem trânsito. Só que ontem eu enfrentei 5 horas e meia. E foi super cansativo. Eu já acordei cansada. Sabe aqueles dias que você já acorda cansada, mas você fala, cara, eu tenho um dia tão cheio e vou fazer. Eu cheguei aqui em casa, meu marido, coitado, é sempre o marido que sofre. Ele, ele lavou, ele trouxe a roupa para lavar e ele, para adiantar o meu lado, ele já foi, já lavou as minhas roupas e tinha roupa assim, camisa que eu não coloco na máquina de secar, porque aqui a gente não tem varal. Então tudo vai na máquina de secar ou a gente pendura em algum lugar para secar. E aí eu tenho uma camisa de linho. Eu não sou, eu tô me tornando completamente desapegada. Isso Deus tem trabalhado muito em mim. Eu tenho pedido muito. Mas tem uma camisa de linho que eu demorei tanto para achar uma que eu gostava, que ele lavou. Eu cheguei aqui em casa e as outras estavam todas penduradas. E aí eu olhei e eu falei: "Você lavou a minha camisa branca de linho?" Ele falou: "Lavei." Na hora me veio na mente. Ele secou essa camisa. Aí eu perguntei para ele: "Você secou essa camisa?" Ele falou: "Sim." Eu não consegui controlar. Aí eu fui lá na lavanderia, catei a camisa, eu falei, meu Deus, a camisa encolheu, o que que você fez com a camisa que eu mais gostava? E eu, assim, eu não tive controle da minha ira, eu não conseguia controlar a minha ira. E aquilo, ele ficou parado assim, me olhando, ele falou: "Calma, Lisângela, calma, não tem problema. Você quer quantas camisas dessa? Eu acho, eu procuro. Você quer verde, azul, vermelho, amarelo? Eu compro, não tem problema, é só uma camisa." Mas eu não estava conseguindo me controlar, eu estava tão irada. E aí eu olhava para ele, eu estava com raiva dele. E o que que aconteceu? Eu na Ontem à noite eu não consegui orar. Eu não consegui orar. Eu estava ainda com aquela raiva, com aquela ira dentro do meu coração, que eu não consegui orar. A minha oração à noite foi: Senhor Jesus, muito obrigada por ter me trazido aqui, sem problemas nenhum, sem maiores intercorrências. Amém. Em nome de Jesus,
abençoa a nossa noite. Amém. Quando foi no meio da madrugada, eu acordei. E aí, ali veio assim uma coisa no meu coração dizendo: a sua ira, como o Marlon falou, afasta de Deus, a sua ira te afastou ontem de mim. E e ali veio, eu estava pensando até na aula de hoje, eu falei, cara, o meu coração ficou impuro por causa do meu pecado, por causa da minha ira com ele. E não tem pecado pequeno ou pecado grande. Deus não diz que a gente tem que controlar a nossa ira, então eu tenho que ter um autocontrole, um autogoverno das minhas emoções também. E aí eu levantei meu marido, eu fui pedir desculpas para ele, né? E ele virou, ele me abraçou, ele falou assim, não tem problema. Eu sei que você está passando por uma fase, essa fase da mulher, quando chega nos 50 é muito difícil. Eu fiquei olhando para ele, eu falei, cara, agora eu estou me sentindo realmente um lixo. Muito obrigada, viu, pelo seu apoio, pela sua compreensão. Mas aquilo para mim foi um exemplo tão grande. Eu pequei, eu irei, eu não me controlei, porque eu fui feito um leão para cima dele. E eu não conseguia nem tirar, nem limpar o meu coração, e eu fiquei com aquilo a noite inteira. Fui dormir, não conversei com Deus, não tive a minha conversa, não li a Bíblia. E, gente, aí tive que pedir perdão, né? Deus me perdoa. Amém, é isso. Maiara, Eu queria comentar e perguntar ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando, né, em impureza e pecado. E uma coisa que eu acho que é uma impureza, mas pode ser um pecado, que eu cometo bastante, é ter pensamentos violentos. O tempo, não o tempo todo, mas muitas vezes ao dia, assim, alguma coisa acontece, eu falo assim, nossa, aquela pessoa ali podia até fazer isso aqui. Eu tenho planos, Quer ver com a política. sangue de tenho planos. Jesus. Ele... Ela é uma máquina de resolver Gente. problema com violência. Aí, quando eu começo a externar, a Mayara fica: o que que Jesus faria? É, O que que Jesus faria? Não sei ninguém, fica me quebrando. Mas, enfim, é meio cômico, mas aí eu queria perguntar, porque não é um pecado que eu fui lá e fiz, né? Mas Jesus fala que até olhar para a mulher já é pecado, né? Então, não sei, eu fiquei em dúvida se é um pecado ou se é uma impureza. Então, o que acontece? Eu vou te explicar na minha visão bíblica, tá? Na visão bíblica, vou te dar um exemplo. Nem sempre a impureza é algo ilícito. O Marlon comentou isso no início. A gente tem que entender isso. Questão de violência, a gente entende que é obra da carne, é algo ilícito, então eu considero pecado. Entende? Porque isso é uma obra da carne. Impureza não necessariamente se trata de algo ilícito. Algumas pessoas deram um comentário aqui, a Toyoko. Ah, porque às vezes eu tô cansada, eu quero ficar assistindo série em vez de orar. Gente, assistir série é pecado? Não, mas dependendo do lugar que ela está colocando a série, se torna-se impureza. Mesma coisa o Henry. Ah, eu estou procrastinando. Gente, procrastinar é errado? Ele vai ser preso por procrastinar? Não vai entrar no céu por procrastinar? Não, mas ele pode estar se tornando alguém impuro diante de Deus, porque ele está deixando de cumprir algum propósito baseado na procrastinação. Então é isso que a gente tem que ter muito segmentado na nossa mente, que pecado é tudo aquilo que transgride. Violência está nas obras da carne, então isso é pecado. Mas vamos dizer o meu caso, vou dar o meu caso aqui. Gente, eu sou muito intensa em tudo que eu faço, então eu detesto gente lerda do meu lado, assim, gente lerda não, Cláudia, calma. Gente parada, mais tranquila, sabe, assim, calma, já tô impura aqui. Eu detesto, porque para mim, como eu sou muito dinâmica, eu acho que todo mundo tem que ir no meu ritmo, mas tem gente que não tem energia, já tá cansado, tem outras demandas, eu tenho uma liderada que eu estou a preparando para ser líder, e ela falou, Cláudia, pega leve comigo, eu não consigo seguir o ritmo que você segue. Falei, eu não vou pegar leve com você, você é líder, líder tem que aguentar pressão. Não, mas eu não aguento essa pressão toda, não. E aí, quando eu vim para casa, depois do discipulado, o Senhor começou a ministrar comigo, o quanto eu fui impura naquela situação, porque eu não falei nada de errado, realmente líder, ele tem que se submeter a pressões, ele tem que aguentar, mas que eu não fui nem um pouco empática, eu entrei totalmente na carnalidade e achar, porque eu aguento o rojão, ela tem que aguentar. E tem que aguentar, gente? Não. Porque Deus tem para cada um uma medida, entende? Então, às vezes, impureza em si não é um pecado, mas pode se tornar dependendo daquilo que Deus tem nos exigido no momento. Ficou claro, Daniel? Sim. Ok. Então, agora nós vamos avançar. Gente, mais alguém quer falar? Eu não vi aqui se alguém levantou a mão, mas se alguém quiser falar sobre isso ainda, senão nós vamos avançar.
Então, vamos avançar aqui. Nós vamos agora entrar nas características da tenda. Nós vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 26. Hoje tem muitas coisas para ler, então, como a gente, né, tem pouco tempo, eu vou tentar dar uma acelerada aqui nesse texto que é maior, só para a gente conseguir contextualizar. Mas o mais importante, gente, é que vocês consigam depois pegar esse material, reler, dar uma olhada para que, de fato, vocês consigam entender todo o contexto. Então, vamos ler aqui Êxodo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados por artesãos habilidosos. Todas as cortinas terão a mesma medida, 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda 5 dessas cortinas umas às outras e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas. O mesmo será feito na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto. Faça 50 lançadas na primeira cortina e 50 lançadas na última cortina do segundo conjunto. As lançadas ficarão opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com os quais se prenderão as cortinas uma à outra, para que o tabernáculo forme um todo. Faça 11 cortinas de pelo de cabra como tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas terão a mesma medida, 30 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda os 5 cortinas a um conjunto de outras 6 a outro conjunto. Dobre em 2 partes a 6ª cortina na frente da tenda. Faça 50 lançadas ao longo da borda da última cortina do primeiro conjunto e também ao longo da borda da cortina do outro conjunto. Alguém pode continuar a leitura aí até o final? A partir do versículo 11? Eu leio. Faço Ok. 50. Ah, perdão. Pode ler, João Paulo. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas lançadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sombra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas desta maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás nos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Deste modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental. Desculpa. Na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino e trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata.
Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestida de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Amém. Gente, então vamos lá. Quando a gente começa a ler aqui esse texto, uma das coisas interessantes é que a gente já estudou sobre tudo aquilo que significa, falamos sobre as cores, falamos sobre os tamanhos, falamos sobre os tecidos, e isso tudo agora começa a ser evidenciado e a gente consegue de fato entender por que que isso tudo foi exigido. Se vocês olharem aí na imagem que está na tela de vocês, está vendo? É algo, né, que foi desenhado parecido com essas descrições aqui, para que vocês possam de fato entender daquilo que está sendo falado. Mas uma das coisas interessantes que a gente já precisa entender aqui é o seguinte: no versículo 1, quando a gente começou a olhar as características da tenda, a primeira coisa que ele recebe é que deveria ser um trabalho bordado por artesãos habilidosos. A gente precisa entender, a primeira lição aqui desse texto, antes de a gente falar sobre, de fato, sobre a tenda, é que quando a gente faz a obra de Deus, nós não podemos achar que a gente pode fazer de qualquer maneira. A gente precisa entender que existe um nível de exigência que o próprio Deus ele nos dá, porque a obra de Deus é zelosa. Deus, nós vemos aqui nesse texto, gente, a riqueza de detalhes, é tamanho, é medida. Ele começa a falar sobre madeira de acácia, que a gente já sabe que fala sobre a humanidade. Ele fala sobre ouro, ele fala sobre tantas coisas que nós já estudamos nas aulas anteriores, porque isso é importante. E qual é o nível de importância disso? A gente conseguir entender que Deus ele é zeloso. E se a gente for avançando aqui, tem um dos versículos que ele fala no versículo 30 para Moisés, que era para Moisés projetar exatamente como foi mostrado para ele. Gente, Moisés tinha uma responsabilidade absurda de transcrever aquilo que ele já tinha visto. Então a gente precisa entender que toda obra que, quando é obra de Deus, quando Deus revela a nós a sua vontade, aquilo que nós temos que fazer, o próprio Deus verdadeiramente vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para executar. Nós vimos nas aulas anteriores ele falando, ó, você vai chamar aí Bezalel e Jesus, esqueci o nome do outro, que é com A, é A e B, mas enfim, você vai chamar os dois, porque eles são talentosos, mas além do talento que eles têm, eu vou imputar sobre eles uma graça, porque a obra de Deus não pode ser feita, gente, só com as nossas habilidades naturais. A pessoa que tenta caminhar para a obra de Deus, achando que a sua capacidade natural é suficiente, você vai se perder no meio do caminho. Então, a gente precisa, ao ler esse texto, olhar já com essa perspectiva daquilo que nós aprendemos sobre cores, sobre os materiais, o porquê, para que a gente consiga ter, de fato, essa visão lastra. Vocês entendem que se a gente parar, de fato, para analisar esses 37 versículos, a gente fica aqui 3 horas? Por isso que é importante que, ao sair daqui, você pegue esse material, você leia, você traga questionamentos, para que a gente, de fato, consiga caminhar. Eu vou pedir 3 voluntários, um para abrir 2 Coríntios 4,16, quem pode, só fala para mim, outro Hebreus 4,12, e o outro, 1 Tessalonicenses 5,23. Quem vai abrir? Só para ficar tudo certinho. Ok, alguém abriu Coríntios. Quem pode abrir Hebreus? Eu posso abrir. Quem pode abrir Tessalonicenses? Então, vamos lá. As características, então, da tenda. Era a parte coberta do tabernáculo, né, gente? Lembra que nós falamos que era diferente do átrio, que o átrio era descoberto, o átrio podia entrar todo mundo, e se subdividia em 2 partes separadas por um véu. Lembra daquele desenho do início? A gente vai voltar, vocês têm o desenho aí depois para dar uma olhada também. Assim como o homem é dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito. Então, a gente vai ler alguns textos aqui que covalidam essa verdade. Quem abriu aí 2 Coríntios 4,16, pode ler para a gente, por favor.
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém. Gente, olha só que interessante esse texto que a gente está lendo. O nosso espírito, ele é incorruptível, mas nós estamos num corpo caído, certo? Várias pessoas aqui deram esse exemplo no início da aula sobre pecado e impureza. É exatamente sobre isso, gente. A nossa carne, quando a Bíblia fala que o espírito está pronto e a carne é fraca, o que a Bíblia está querendo nos relatar exatamente é o quê? Que para as coisas de Deus, a nossa carne ela é fraquíssima, porque para o pecado ela dá show, né? Não preciso nem pedir que ela já me ajuda na hora que eu quiser. Mas para as coisas de Deus, ela é fraca. Por quê? Porque a nossa carne não tendencia. Por isso que, geralmente, quando a gente for falar sobre oração, nós vamos entender claramente que a pessoa, às vezes, para romper em oração, gente, os 30 minutos iniciais são horrorosos, porque é vários pensamentos, você lembra de tudo que tu não lembrava. Às vezes, você está lutando para lembrar um telefone, para lembrar uma informação, você não lembra. Você botou teu joelho para dobrar, para orar, cara, você lembra de tudo, de todas as demandas possíveis. Por quê? A nossa carne militando contra o espírito. Por isso que a gente tem que entender que essa subdivisão que nós temos de corpo, alma e espírito, para que a gente consiga entender essas lutas internas que a gente vive. Aí vamos lá, Hebreus 4:12. Quem abriu pode ler. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e Amém. medulas Eita. Juntas Juntas medulas e e julga os medulas. pensamentos e intenções do coração. Amém. Então, gente, olha, nós estamos vendo aí mais um texto que fala sobre essa divisão. A gente não vai entrar aqui sobre a questão dicotômica ou tricotômica, até porque isso a gente entende que na visão aqui do tabernáculo isso não muda, ok, gente? Para quem não sabe, o dicotômico acredita que nós somos corpo e espírito. Eu sou de uma linha que eu acredito que nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Mas também, se você está aqui e você não acredita nisso, isso não muda em nada o conteúdo ou o aprendizado. A única coisa que a gente valida, gente, teologicamente, é o cunho principal da fé. Você precisa acreditar que Jesus morreu, ressuscitou, que ele veio como um homem. Se você acredita nisso, você está num cunho da fé que nós acreditamos. Agora, os pormenores, os detalhes, isso não muda muito a nossa caminhada, tudo bem? Então, 1 Tessalonicenses 5:23. Alguém abriu? E o próprio Deus Mesmo da Deus paz da os paz o santifique. santifique em tudo. Oh, Calma aí, calma aí. desculpa. Uma pessoa. Pode ler aí, Elisângela. E Elisângela. o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém. Gente, então olha o que nós entendemos. Que nós precisamos manter o nosso corpo irrepreensível. Amém? E como que nós fazemos isso? Gente, lançando para a cruz. Entendendo que às vezes aquilo que não é errado, que foi o que nós falamos aqui ao gancho da aula anterior, às vezes até não é errado alguma coisa, mas que se eu coloco no lugar de algo legítimo, já se tornou impureza na minha vida. Então vamos lá, as características então da tenda, tá? Ele era feito em duas estruturas básicas. As cortinas, nós já falamos sobre as 4 cores, né, que falam das distintas revelações de Jesus, e também os querubins. Lembra que nós lemos lá que ele teria que bordar os querubins, que fala sobre a santidade. E também as tábuas. Por que é importante que a gente entenda sobre esses materiais? Porque depois, gente, como tudo que a gente aprendeu aqui, que parecia ser muito teórico, sobre madeira de acácia, ouro, prata, enfim, agora começa a fazer sentido ao ler. Então, é unicamente por isso. E aí, nós vamos falar sobre o linho fino. Eu preciso de 2 voluntários. Um que abra Êxodo 26, do 1 ao 6, e o outro Êxodo 36, do 8 ao 13. Quem pode ler Posso aí abrir para o gente? primeiro? Opa, calma Tá, eu aí. leio Quem o vai... segundo, então. Então tá, Lu, lê o segundo. Ok, Quem vai ler o primeiro pode ler Êxodo 26, do 1 ao 8. ok. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna,
extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam postas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Amém. Vamos ler só o outro texto, aí a gente vai comentar. Êxodo 36, do 8 ao 13, Lu. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro para que o tabernáculo formasse um todo. Amém. Então vamos lá, gente, olha só. Vocês estão vendo essa imagem aí que foi colocada para vocês, para a gente quer que a gente consiga entender, tá vendo? O que acontece? Eles estavam sobre a estrutura. E o mais interessante é que esse forro era visto por dentro. Sabe qual é uma analogia que eu consigo entender aqui de forma prática? Aquilo que eu falei, gente, eu não sou amante de história, tá? Eu não gosto. Por isso que, para mim, eu gosto muito de trazer exemplos práticos para que a gente consiga absorver. Olha só. Era visto por dentro. Gente, existem coisas que muitas vezes nós queremos exigir que quem está fora da presença de Deus entenda o que a gente está vivendo, entenda o que a gente está entendendo. E isso não vai rolar, porque tem coisas como no tabernáculo, que seria a habitação de Deus, e hoje nós somos a habitação de Deus, que a gente só vai entender processos que acontecem dentro de nós, que acontece dentro da nossa vida com Deus. E aí, se você for olhar ali, ó, o linho, ele fala da justiça de Deus, a gente já estudou isso, mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui, se vocês olharem ali, ó, a última é o texugo. Se você for olhar no original do texugo, ele fala que é dugão, que é uma espécie de peixe-boi. O que acontece? Se esse tecido de texugo, ele tinha uma finalidade no tabernáculo. Na verdade, ele tinha várias, mas eu vou falar a que mais me chamou a atenção. Esse texugo, ele era usado para poder resfriar. Sabe o que a gente hoje chama de ar-condicionado? Era aquela ali, gente, era a pele de texugo. Se você for olhar hoje na medicina mesmo, a medicina, quando a pessoa tem uma queimadura, eles não pegam pele de peixe para colocar sobre a queimadura para recuperar a pele? Por quê? Porque aquilo ali refresca algo que está queimado. E a gente sabe que no deserto, gente, é aquele sol escaldante de manhã e à noite aquele frio, né, que quebraria os meus ossos. Então a gente precisa entender que o próprio Deus está nos mostrando aqui, através dessa simbologia, gente, que Deus não precisa do nosso suor humano para que a obra dele aconteça. Para a gente que fica nesse mimimi, achando assim, ai, nossa, que eu sou cheio de talento e Deus precisa me usar, você está completamente enganado. Deus, ele não precisa do nosso suor, então ele coloca o que, ó, o sacerdote está aqui dentro trabalhando para mim, mas ele não vai nem suar, não vou nem dar essas confianças para ele de transpirar. Tanto que, quando a gente chegar na parte das vestes sacerdotais, a gente vai ver o cuidado que Deus teve em até descrever a roupa, porque o cara não podia transpirar, porque a obra de Deus não é feita na força do nosso braço. Então, como que pode? E ao mesmo tempo a gente olha esse Deus zeloso, esse Deus que é tão pai, diz assim, ó, enquanto você está aí se expondo na minha obra, sacerdote, eu não vou deixar você sofrer com esse sol escaldante ou com esse frio absurdo.
você vai estar sempre numa temperatura agradável para poder me servir. Então, nós precisamos entender que a obra de Deus é um privilégio para a gente. Você fazer parte de um ministério, servir, de estar num grupo como nós estamos aqui, é um privilégio que Deus nos dá, e nós precisamos ter isso muito claro para que a gente não começar, a gente, fazer igual as pessoas do mundo, igual as pessoas quando estão fazendo uma obra secular, num trabalho, um projeto, que querem só reclamar. Claro que a gente sabe que todo trabalho ele tem seus ônus e bônus, ainda mais quando a gente trabalha com pessoas, mas a gente tem que olhar esse privilégio que nós temos por trás. Amém, irmãos? Ficou entendido isso daqui até aqui para a gente avançar? Então vamos avançar aqui. E também tinha pelos de cabra. Vou pedir alguém para ler aí, 2 pessoas. Êxodo 26, do 7 ao 13, e Êxodo 36, do 14 ao 18. Quem pode ler aí Êxodo 7? Êxodo 26, do 7 ao 13. Ok, lê aí, por favor. Êxodo 26. Do 7 ao 13. 7. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro de 80 centímetros de largura. Prenda um lado das cortinas internas, desculpa, minha garganta, internas, e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os lançadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Bem, vamos ler agora Êxodo 36, do 14 ao 18. Quem pode ler? Posso ler. Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento e por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas no conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos, e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Amém. Gente, olha só, então, a gente viu aí, ó, que ele fala sobre tudo isso, sobre o ouro, sobre o bronze, que nós já aprendemos. Por isso que é bom que agora, ao você ler esse texto, e você vai reler em nome de Jesus dessa semana, vai pegar esse material e você vai ler, você vai conseguir olhar já com os significados que isso tem por trás, o porquê que foi escolhido esses materiais que nós já aprendemos. Então, eles eram colocados sobre o linho, né? Como nós acabamos de ler aqui. Então, nós podemos ver que exatamente como no Éden, né, o animal sacrificado para vestimenta adequada. Lembra que quando Deus ele volta ao Éden, eles estavam cobertos de folha porque eles sentiam vergonha de estarem nus. E aí o próprio Deus consegue nos mostrar o que, olha, não adianta, isso aí que você fez é algo paliativo que não funciona, porque nós aprendemos já, e o Marlon mencionou isso no início dessa aula, o sangue, gente, tudo que tem a ver com o pecado teria que ter sangue, por isso esse animal foi morto também para ser feita essa nova vestimenta, que era a vestimenta adequada para que Adão e Eva pudessem se vestir. E aí nós vamos falar agora sobre os pelos de carneiro, né, que era tingido de vermelho. Alguém abre aí para a gente Êxodo 26, 14 e outra pessoa Êxodo 36, 19. Ó, Êxodo 36, 19 diz assim, enquanto alguém abre 26. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiros tingidas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro fino. Lê alguém aí Êxodo 26, 14? Cadê? Em seguida fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro.
Gente, essa cobertura todos nós já sabemos, que nós falamos sobre a questão do vermelho, da cobertura do sangue do Cordeiro, do próprio Jesus vertido por nós. Lembra que quando nós falamos um pouco sobre a crucificação, que o próprio Jesus ele morre ali e aquela lança é transpassada, que sai tanto sangue quanto água, porque o próprio Jesus, na sua simbologia, ele veio para nos purificar tanto do pecado quanto das impurezas. Então, isso a gente precisa ter claro. Aí vamos falar aqui, ó, da pele de golfinho. Lembra do dugão que eu falei, da espécie de peixe-boi, né, que vivia às margens do Mar Vermelho? Era acidentada, sem beleza ou atração. Olha o que diz, apenas como referência, Isaías 53:2, que diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para o que o desejássemos. Essa daqui é uma das profecias de Isaías que ele está falando sobre o próprio Cristo. Mas o que a gente está querendo representar aqui? Lembra que eu comentei há pouco sobre a questão do texugo, aquela cobertura que tinha no tabernáculo, a sua importância de resfriar o ambiente? É isso que a gente precisa exatamente entender, meus irmãos, que o próprio Deus, em tudo, ele está se revelando. Que alguém poderia olhar, não é um peixe bonito, não é um golfinho atraente, mas a sua importância no processo é que fazia, tá bom? Então, irmãos, você que é feio ou feia, não se preocupe, tem lugar para você no reino, amém? Não tem problema, não. Mas brincadeiras à parte, vamos seguir. Então, óticas das cortinas, tá? A externa. O incrédulo não via beleza olhando de fora. E a interna, gente? O crente enxerga os detalhes, amém? A gente precisa olhar isso. Eu não posso exigir que alguém que não está vivendo a mesma sintonia que nós estamos vivendo entenda o que nós estamos passando. Porque se a gente fosse olhar de fora, lembra que quando nós começamos a falar sobre o tabernáculo de fora para dentro, que a gente começou a falar sobre sobre tudo aquilo que estava do lado de fora no átrio, e uma dessas questões que nós falamos era de fato sobre a cerca. E quando a gente fala sobre a cerca, a cerca ela limita a visão. A pessoa está olhando apenas ali aquelas madeiras paradas que não faz sentido nenhum e olha. É por isso que a gente às vezes olha e fala assim, ai, credo, a Toyoko e o Marlon vivem nesse negócio de igreja, de online e online, é manhã, tarde e noite, não dorme, deve ser uma vida chata, mas não sabe por trás toda a beleza que tem, entende? Então, a gente precisa entender isso de forma clara, que nós estamos dentro e temos o privilégio de olhar para aquilo, bem? Então, vamos continuar. As tábuas eram feitas de madeira de acácia, lembra que nós já falamos, né? Que fala de humanidade, que era tortuosa, era cheia, gente, de imperfeições a madeira de acácia. Ela é, né? Em alguns lugares ainda tem essas madeiras, e ela é cheia de farpa. É farpa que vocês chamam? É farpa aquilo que entra no dedo, né? Então, ela é cheia de farpa. Mas é o que Deus está dizendo? Olha, eu entendo. Olha, Cláudia, eu sei quem você é. Você é cheia de imperfeição. Você, se eu te pegar muito forte, você é cheio de farpa para poder me picar. Mas ainda assim, eu decidi escolher você para que você faça parte disso. Gente, então, isso é uma coisa muito maravilhosa que nós temos. Isso é uma oportunidade que nós temos de viver. E aí, baseado nisso, gente, eu quero fazer uma pergunta. Por quê que vocês acreditam, além dessa questão da madeira ser totalmente imperfeita, o próprio Deus decidiu nos comparar com essa madeira de acácia? Por quê? Qual é a opinião de vocês? Por que, Marlon? Diga aí, Marlon, você é nosso mestre aqui da sala. Não tô não. Porque a madeira de acácia, quando a gente falou, é a madeira mais difícil, como você disse, ela é cheia de farpa. É difícil de manusear. Nós somos seres humanos, difícil de manusear, cheio de farpa, né? Quando Deus vem para tratar a gente é cheio de farpa. Então não é fácil você, sei lá, eu nunca mexi com madeira, mas geralmente quem mexe com madeira talvez vai explicar isso melhor, que não seria a melhor madeira para aperfeiçoar ela, né? Eu creio que é isso. A madeira de acácia está aí por causa disso, né? Nós somos cheios de farpas, né? E difícil de ser manuseada. Então nós somos difíceis de ser corrigidos. É isso. João Luiz, o que você acha?
A minha esposa se chama Cássia, experiência própria, cheia de farpa. É mais ou menos isso que o Marlon, como Deus, né? Ele já conhece o ser humano, né? Então, a comparação é mais ou menos essa. É uma madeira imperfeita para fazer algo grandioso de Deus. E o ser humano, com todas as imperfeições, fomos chamados para fazer as coisas de Deus. Mais alguém gostaria de comentar sobre isso? A gente estava comentando aqui que para quem estava trabalhando com a madeira para fazer a tenda, o tabernáculo, tudo, devia ser uma prova de obediência também, né? Porque se o cara é marceneiro, ele sabe o tanto de madeira melhor que tem, ele É, tem que trabalhar com isso. é bem frustrante. E deve ter levado tempo para trabalhar com material de má qualidade, assim. Gente, olha só que interessante que vocês levantaram um ponto que é maravilhoso. Por isso que é tão bom, né, a gente interagir. Quando Deus fala com Aholiabe e Bezalel, que foram, né, as pessoas chamadas para fazer esse trabalho, a Bíblia diz que eles eram talentosos. E geralmente profissionais que são muito talentosos é aquilo que vocês falaram, eles conhecem muito bem o material que tem. Imagine eles questionando a Moisés: olha, Moisés, você não é arquiteto, não. Você tem certeza disso aqui? Não, eu tenho, gente. Tem que ser fiel ao que eu vi, é essa madeira. Não, cara, mas isso vai levar muito tempo. Se eu fizer com a outra tal, talvez a gente faça rápido. Gente, mas Deus, ele precisa nos mostrar várias coisas nessa situação. E uma das coisas que ele precisa nos mostrar é que ele não depende de nós, ele não depende do nosso jeitinho para que as coisas saiam mais rápidas. Porque por vezes nós queremos ajudar ao Senhor a como fazer. E Deus está falando: não precisa não, eu conheço, foi eu que criei a madeira de acácia. Foi eu que criei você, eu entendo. Então, por vezes, eu mesmo falo que durante anos eu orei ao Senhor: Deus, muda esse meu jeito, eu sou muito expansiva, as pessoas têm maior coisa comigo. Eu não quero ser assim, eu quero igual ser essas moças recatadas, tranquilinha, que fala baixo. E Deus foi me confrontando: mas eu te criei assim. Claro que tirando as medidas, né, gente, proporções que a gente tem que botar na cruz toda hora, porque é nossa humanidade, Deus fez cada um de uma forma, e esse misto de coisas que é maravilhoso para a nossa caminhada com Deus. Então, você precisa entender que aquilo que você está passando hoje, a pessoa que você está se tornando, você não pegou Deus de surpresa. Eu estou aqui, gente, decepcionando Deus. Não, você não pegou Deus de surpresa. Deus sabia quem você era. Mas ainda assim ele nos escolheu para que a gente fizesse parte de verdade dessa estrutura, fizesse parte da obra dele, tendo o privilégio de servi-lo. Então a gente precisa ter isso assim muito claro em nós. E aí, avançando aqui, olha que maravilhoso isso daqui. Eles eram cobertos de ouro. Gente, olha que maravilhoso. É pegar uma madeira ruim, cheia de farpa, cheia de imperfeição. É a madeira que não serve para trabalho artesanal. E Deus fala: eu vou pegar os 2 melhores artesãos e vou colocar para eles mexerem nessa madeira. Mas sabe por quê? Porque no final eles vão estar cobertos de ouro. Não vai aparecer a madeira. O propósito de Deus é que não possa aparecer as nossas imperfeições, mas que a glória dele e a sua divindade possa aparecer em nós. É o que o apóstolo Paulo fala, gente, que quando ele orou pelo espinho na carne para que fosse retirado, e o próprio Deus fala para ele: olha, a minha graça te basta, é o meu poder que se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É quando a gente pega um texto, que esse texto estoura a minha cabeça toda vez que eu leio, quando ele fala assim: ireis, mas não pequeis. Eu falo: não tem como, Deus, toda vez que eu ir, eu peco. É porque Deus falando: olha, eu conheço a sua humanidade, Marlon, eu conheço que a tua cara fica vermelha, meu filho, eu sei que você fica nervoso, eu conheço você, foi eu que te criei, mas sabe o que eu quero? Que no momento que você estiver nessa ira toda, você possa se revestir do fruto do meu espírito, e aí você vai viver a intensidade, entendendo que eu sei que você está num corpo caído, que tem situações que vão te confrontar, mas que verdadeiramente é a minha glória que vai se revestir sobre vocês. Então, gente, glória a Deus por isso, porque só esse Deus pode fazer isso na nossa vida, só esse Deus pode, de fato, nos dar a possibilidade de chegarmos à presença dele cheio de imperfeição, como a madeira de acácia, e mesmo assim a gente ser revestido de ouro na presença dele, ser revestido da presença dele como? Andando no caminho com ele. Gente, olha só, eu preguei essa palavra
anteontem, e uma das coisas que Deus saltou aos meus olhos no texto que eu preguei, que vocês vão assistir, que eu mandei lá, foi que Pedro, quando ele passa pela pesca maravilhosa, ele fala para Deus assim: Jesus, se afasta de mim, porque ele não tinha fé para viver aquilo. E sabe o que acontece? O convite de Deus aqui é diferente. Quanto mais eu revelo a sua imperfeição, quanto mais eu revelo a sua natureza caída, mais você vai se aproximar de mim, entendendo que você precisa de ouro para cobrir essa imperfeição, e esse ouro é a minha presença. Eu não posso falar para Deus: Deus, olha, eu sou muito pecadora, se afasta aqui. Não, é Deus, eu sou muito pecadora, deixa eu me aproximar de ti para que eu seja revestida, para que essa madeira toda que eu tenho possa revestir a minha vida. Gente, vocês estão conseguindo entender isso daqui? Amém? Se você não entender, você tem que falar: Cláudio, eu não estou entendendo, que eu vou explicar 35 mil vezes, porque a gente precisa sair daqui entendendo que, gente, nós somos caídos sim. Você não é alecrim dourado, não. Você não é melhor porque você vai no culto uma vez por semana, não. Mas nós temos uma oportunidade de acessar o trono da glória de Deus com ousadia, entendendo que os nossos pecados, imperfeições, impurezas não vão nos afastar dele. A gente vai se aproximar dele para que, de fato, ele possa validar a sua glória em nós. Amém? Então, vamos lá. As bases eram de prata. Lembra que a prata fala de redenção, né? O que segura qualquer coisa é a base, gente. Então, a gente tem que ter isso extremamente claro. Nós só podemos estar de pé por causa da redenção que nós recebemos. Ele nos convidou a sermos participantes da natureza divina. Então, a gente tem que entender o seguinte: Cláudia, eu sou muito talentosa, eu canto muito, eu prego muito, eu ensino muito. Meu querido, você não sabe de nada. Deixa eu te chamar para a realidade aqui. Se não fosse a prata ali te segurando, sustentando a sua base, tudo isso daí seria usado para o mal. Não, Cláudia, eu discordo. Vou falar para você. Gente estelionatária é gente burra ou é gente inteligentíssima? Inteligentíssima. O cara assalta um banco de casa por um computador. O cara pega o seu cartão sem você ver e faz um uso. Esse cara é inteligente, ele é cheio de dons e talentos. O problema é que ele não lançou esses dons e talentos na presença de Deus, entende? Que essa é a diferença. Todas as pessoas, os caídos e os rendidos, gente, eles têm dons e talentos. Agora, onde nós vamos lançar isso é que vai diferenciar. Uma pessoa abre 2 Pedro 1,4 e a outra Romanos 8,29 para a gente ler esses textos aí. Quem pode? Eu abro Romanos. Eu Amém. abri Pedro. Então, abre aí, leia para a gente 2 Pedro 1,4, por favor. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Amém. Gente, olha só, e essas paixões o quê? Elas são causadas pelos maus desejos. E a gente precisa entender o seguinte: o ímpio e nós não temos maus desejos? O nosso irmão compartilhou aqui no início da aula. Gente, eu tenho pensamentos violentos. Gente, ele é cristão, ele é nascido de novo, mas está num corpo caído, entende? Qual é a nossa diferença para a diferença de alguém que já se rendeu a essas paixões? É entender que nós vamos subjugar a nossa carne na presença de Deus. Leia para a gente Romanos 8,29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Gente, olha só, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Será que, de fato, quando as pessoas olham para nós, elas conseguem verdadeiramente olhar essa imagem do Filho de Deus? Porque se nós somos chamados hoje de cristãos, é porque a gente é cópia desse Cristo. Será que esse Cristo que nós estamos copiando é um Cristo xing-ling ou é um Cristo real? A gente tem que olhar isso, né, e levar essa seriedade, porque foi ele que nos convidou a participar. A gente poderia estar lançado ali no mundo de qualquer maneira, mas nós decidimos caminhar. Então, que a gente possa ter a responsabilidade como adultos de caminhar à altura dessa verdade que Deus nos dá. Então, vamos lá. As tábuas, elas também possuíam travessões, tanto na vertical quanto na horizontal. Sendo que o horizontal sustentava o vertical, né? A gente tem falado muito sobre isso. Isso nos ensina que a obra da reconciliação
é para abranger todos. Lembra que a gente falou no início da porta do tabernáculo, que era uma porta bem larga, de 20 côvados? Por quê? Porque Deus, ele entende que essa obra da reconciliação é para todo mundo. Por mais que você olhe aquele teu familiar ou aquele teu amigo, tu fala, gente, esse aqui não tem jeito para ele não. Pelo amor de Deus, Deus fala, tem sim. Se ele abrir a porta para eu entrar, eu vou mudar a vida dele. Então, o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos também fala sobre isso, né? Porque é sobre a vertical e horizontal. Então, a gente entender que eu não posso ser crente só com Deus. Ah, não, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo só com Deus. Eu preciso transmitir o fruto do Espírito na vida dos meus irmãos e daquelas pessoas que eu convivo, para que, de fato, elas possam vivenciar e entender aquilo. E aí, passado isso, nós vamos falar sobre as portas. Alguém abre para a gente Efésios 4, do 7 ao 16, já vai abrindo aí? Quem pode abrir? Porque enquanto a gente vai falando aqui, a Posso pessoa falar? vai... Só um minutinho. Então, vamos lá, ó. Havia 4 colunas na entrada, tá? E 5 no interior, junto ao véu. Então, o que acontece? O 4, nós já falamos, né, gente? Que fala sobre universalidade, que era algo para todo mundo. Mas o 5 fala da graça de Deus. E também fala dos 5 dons ministeriais. Quando a Bíblia vai falar lá, nós vamos ler agora em Efésios, que ela vai explicar. Pode ler quem abriu, por favor. A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com Cristo distribuíam os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu seus dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como criança, levados de um lado para outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza a sua função. Amém. Amém. Gente, olha que maravilhoso, né? Quando ele fala dos 5 dons ministeriais aqui, ele está falando algo interessante, né? Que ele designou uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores e mestres. Isso aqui é uma coisa que tem que tremer as nossas pernas, porque a Bíblia não está falando que eu peguei a Simone e falei, Simone, você é da igreja X? Ih, Simone, deixa eu te falar, estava faltando ali mestre, eu estou te colocando como mestre. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Ela está dizendo que antes de nós nascermos, Deus já falou, olha, Simone, eu vou te dar esse dom. Olha, Henry, eu vou te dar esse dom. Olha, Lu, eu vou te dar esse dom para que você use na minha obra. Mas eu dou livre-arbítrio para você fazer uso disso ou não fazer. Sabe a grande verdade que às vezes muitas igrejas pentecostais pregam que não é verdade, gente? Não é verdade. Olha, Toyoko, se você não fizer a obra de Deus, aquilo que era para você fazer, Deus vai botar outro para fazer. Não vai, gente. Porque se Deus designou você para fazer, é você que tem que fazer e a responsabilidade é sua. E no dia da prestação de contas, Deus vai cobrar essas vidas a você, esse dom a você, aquilo que você deveria ter feito e não fez. Eu não estou dizendo aqui, em nome de Jesus, entenda que a obra de Deus vai parar, o que não vai ser feita. Mas existem coisas que Deus designou a você e a responsabilidade é sua de executar. Nós somos muito bons em dar desculpas em muitas coisas, mas a gente precisa entender que nós fomos designados, mas que como adultos a gente não pode se deixar levar por vários ventos de doutrinas. Mas a nossa doutrina que nós acreditamos, segundo a Bíblia, é que Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai obrigar eu a cumprir aquilo que ele me designou, mas eu serei cobrada pelo cumprimento daquilo que eu fui designada. Amém, gente? Até aqui, ok? Então, beleza. Então, vamos avançar aqui. Eu tenho uma dúvida. Sim.
Essa semana eu fui pega pensando nisso. Eu vi duas publicações, não me lembro qual foi o pastor. E foi essa dúvida que eu fiquei. Eu sei que eu fui designada para uma coisa, que eu tenho um livre-arbítrio, mas que se eu não cumprir, não vai. Então, assim, entenda meu raciocínio. Então, Deus não vai, o que ele me designou não vai ser cumprido na terra, mesmo que seja por outra pessoa, já que é um propósito de Deus para que seja cumprido na terra. O que você deveria fazer é você que vai ter que fazer. A obra de Deus, ela vai continuar. Quando a Eu gente sei fala que a sobre obra de Deus, assim, salvação, vai continuar, mas o que eu era para mim fazer não era para ser acrescido na obra de Deus. Você está me sim, entendendo? Então, assim, sim. se eu deixo de fazer, outra pessoa não vai ter atribuição para fazer aquilo, porque deixa de ser feito um complemento. Ficou faltando um pedaço. Então, é isso que eu quero dizer. Então, não tem outra pessoa que, não é que vá substituir, mas é outra pessoa que vai receber aquele propósito que eu deixei de fazer. Não, Não? eu creio que sim, Milene. Eu vou te explicar por que que eu creio que sim. Quando a gente fala sobre a parábola dos dons, olha o que que a Bíblia fala, que um recebeu um, outro recebeu dois, outro recebeu cinco, enfim. E que aquele que recebeu um, ele quis enterrar. Ele decidiu enterrar. Mas ele tinha um propósito para cumprir com aquele talento, que era multiplicar. Foi aquilo que o seu Senhor mandou. E ele não multiplicou. E o que, que a Bíblia fala? Que quando o seu Senhor volta para prestar conta daquilo que entregou a ele pega aquilo e entrega a quem tinha 10. A obra de Deus, ela não vai parar. Mas a obra que a gente não cumprir, que foi designado a nós, na prestação de conta, nós teremos que prestar a conta disso, entende? Então é sobre isso, a obra de Deus não vai parar. Eu não creio em um Deus carrasco que fala assim: ah, eu vou usar a Cláudia para salvar o Luiz, um exemplo. Para evangelizar, para que através da evangelização dela ele seja salvo. Eu não creio num Deus que vai deixar o Luiz ir para o inferno porque a Cláudia não quis cumprir. Claro que não, porque a gente está falando de um Deus que tem caráter. Mas eu creio que na prestação de contas, eu prestarei conta sobre aquilo que eu não fiz. E alguém, um exemplo, tá ali o Daniel e a Maiara, evangelizaram para o Luiz. O Luiz talvez nem era, entende? Não era para o Luiz não era para o Daniel e a Maiara ganhá-los para Jesus, mas eles foram lá, porque eles tinham 10 talentos e Deus falou: para quem mais é dado, para quem mais tem, mais eu vou dar, porque a pessoa valorizou aquilo que recebeu, entende? Por isso que tem tantas pessoas hoje que às vezes a pessoa ela nem tem tanto conhecimento, mas ela tem um coração tão envolvido e entregue na obra que Deus às vezes dá uma notoriedade para ela tão grande porque sabe que pode contar com ela. Entende, Milene? Ok? Mais alguém quer comentar sobre isso? Quer comentar, Daniel? Então, ok. Não, Então, eu sei também. vamos lá. Os 5 dons ministeriais dados à igreja vão trazer essa sustentação à casa de Deus, gente. Que a gente está ali falando sobre as 5 pilastras, né? Quanto mais nos colocamos no lugar de sermos usados por Deus, mais nós poderemos fazer com que a casa de Deus esteja firmada nesses alicerces que são inabaláveis da palavra. Por que eu estou falando isso? Quando cada um, gente, senta no seu lugar para cumprir aquilo que Deus chamou, de fato a obra de Deus ela vai conseguir ser interiorizada e de fato a obra de Deus vai conseguir ser expandida por conta dessas verdades. Então, isso que a gente tem que entender a nossa responsabilidade nesse processo. A cobertura, ela escondia a tenda. Alguém abre para a gente aí Colossenses 3:3? Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Ó, a nossa vida está escondida em Deus. A gente entende que a cobertura ali que eles fizeram na tenda, ela conseguia verdadeiramente a gente esconder, né? Esconder a tenda. E nós estamos escondidos em Deus, porque hoje nós somos o lugar da habitação de Deus. A gente precisa entender isso, que por vezes a gente quer forçar algumas portas, forçar algumas situações, mas as coisas só vão acontecer no tempo oportuno. E aí, olha só que coisa, outra coisa interessantíssima. A beleza não estava no chão. Nós lemos aí vários capítulos hoje, e quando a gente olha em nenhum desses capítulos, e não tem realmente, Deus, ele dá alguma exigência para o chão. Por quê? Primeiro, porque o tabernáculo ele era algo que era feito, e quando a nuvem andava, ele tinha que ser levantado e seguir a nuvem.
Mas uma das mensagens bem importantes de simbologia que a gente precisa olhar é que aquilo que importa para a gente não vai estar aqui na Terra. Mas tudo aquilo de bonito, tudo aquilo de maravilhoso, aquilo que refrescava, estava no teto. Então, aquilo que nós devemos verdadeiramente admirar deve estar no alto. Por que eu digo isso? Porque, por vezes, gente, nós vivemos em um mundo de muito merchandising. Nós vivemos em um mundo de muita comparação. Então, quando a gente olha, às vezes, a gente acha que a beleza está nessas coisas daqui. E eu me incluo nisso, porque diversas vezes o Senhor precisa me levar a essa realidade, gente. Não é a resposta que nós temos a esse mundo que vai nos trazer essa satisfação. Porque a nossa satisfação, nós somos incompletos enquanto nós estamos aqui. A gente vê algumas situações, igual assim, toda hora a gente vê isso na mídia, alguém que morreu porque foi fazer algo estético, alguém que morreu por esse excesso e esse exagero, porque a pessoa está esperando ser completa aqui na Terra, mas nós não somos daqui, gente, não tem como eu ser completa em um lugar que eu não sou desse lugar. Então a gente precisa entender que o tabernáculo nos remete a isso, que não tinha beleza no chão, não tem completude na terra. A nossa beleza estava no teto. Você olhava para cima, via aqueles tecidos maravilhosos, você conseguia sentir aquele refresco do local. Por quê? Porque nós devemos admirar e olhar para o alto. É de lá que os nossos pés estarão sustentados. Então, o que acontece? As cortinas, elas eram suspensas, né? A Bíblia fala que ficavam a um côvado do chão. Fala sobre as coisas que devemos buscar, que é isso que a gente está conversando aqui, que é do alto, que não é daqui, que às vezes nós temos tantas ambições e que por vezes Deus até permite que a gente cumpra essas ambições para que a gente entenda assim, tá vendo aí? Eu deixei você cumprir. Essa foi a resposta da sua vida? Aí a gente fala, não, não foi. É por isso. E olha o que diz Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dedique-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Gente, esse convite aqui de Paulo não é um convite à irresponsabilidade. Tanto não é que em uma das cartas dele ele fala que aquele que não trabalha, que não coma, porque ele não está chamando ninguém a ser preguiçoso. Mas o que ele está dizendo é que nós temos que priorizar. Aquilo que foi falado aqui no início sobre impureza e pecado nos diz muito sobre isso. Que qual é a verdade? Eu toda hora terei uma boa desculpa para não fazer aquilo que é do alto. É cansaço físico, é falta de recurso financeiro, é falta de tempo, seja o que for. Mas Deus está nos convidando a nos assentarmos nesse lugar, que é o lugar onde nós entendemos que quando eu busco o reino de Deus, todas as coisas que eu necessito serão acrescentadas. Amém, irmãos? E aí, vamos lá. Dois ambientes também que falam de duas alianças, tá? Abre para mim alguém Hebreus 9, do 1 ao 9, e Mateus 27, do 50 ao 51. Alguém abriu aí Hebreus? Senão eu leio aqui. Vamos lá. Ora, a primeira aliança tinha prescrição para adoração e também um santuário terreno. Esse tabernáculo foi edificado e na primeira parte, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Lembra? Totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estava o vaso de ouro com maná. Preste atenção nisso, porque o maná está representando esse suprimento diário, né? Que o próprio Deus está nos dando. Então, a gente precisa entender, gente, que é o seguinte. Para nós que estamos olhando para essa terra, a gente não quer o maná do dia, a gente quer o maná do ano, do semestre, né? A gente quer o maná da vida. E o próprio Deus está nos convidando o quê? A orar todos os dias pelo pão nosso de cada dia, porque cada dia Deus quer um relacionamento e uma dependência dele. Havia a vara de Arão que florescia e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não nos cabe falar agora em detalhes. Depois de
tudo assim preparado, os sacerdotes estavam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si, mesmo e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Isso é uma ilustração para os nossos dias, incluindo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Gente, isso daqui falam das alianças. A gente precisa entender que quando o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele começa a mencionar sobre isso, ele está nos lembrando de toda essa tipologia que a gente está estudando aqui para dizer o seguinte: olha, você está vendo aqui? Deus está deixando várias marcas de lembrança, vários memoriais, para que você entenda que a vida é uma constância. Vamos ler aqui para a gente finalizar, Mateus 27. Alguém abriu aí? Sim, eu. Pode ler. Mateus 27, 50, 51. Depois de ter bradado novamente em voz alta, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém, gente, glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que só o sumo sacerdote acessava o santo lugar uma vez por ano. Hoje você tem a possibilidade de acessar o santo dos santos todos os dias. E aí o que acontece? Olha o que é mais interessante, que o véu, ele se rasgou de cima para baixo. É o próprio Deus nos dando acesso a ele. Não fomos nós, foi ele que nos deu esse acesso. Então valorize isso. Eu entendo que nós, seres humanos, a gente gosta de coisa escassa, né, gente? Inventou um celular que é escasso, só 100 unidades. A gente vende um rim, compra em 360 vezes, porque eu quero ser exclusivo. Mas hoje você tem acesso exclusivo ao trono da glória, então valorize isso. Se coloque nesse lugar que Deus, ele está dando algo exclusivo para você. E aí, olha só uma retrospectiva aqui para a gente finalizar. A progressão vista do tabernáculo. O átrio, ele fala da salvação, gente. O lugar santo, ele fala do serviço. Todos nós somos úteis. Nós lemos em Efésios. Uns apóstolos, outros profetas. Todo mundo, gente. Não tem apêndice no reino de Deus, não. Tá? Inclusive, agora tem uns estudos que diz que descobriram, né, uma funcionalidade do apêndice. Então, nem o apêndice mais, ele está ali à toa. O povo queria tirar, né? Não pode mais. Então, e o Santo dos Santos fala de adoração. Todos somos convidados a acessar o mais profundo. E agora, o que você tem que decidir é: você quer acessar o lugar mais profundo? E é isso. Gente, alguma dúvida para a gente finalizar? Amém? Ô, Cláudia, eu Sim. só queria colocar um adendo. Não sei se onde eu ouvi, mas para você acessar, para você entrar dentro do tabernáculo, você tinha que se limpar, né? Você tinha que meio que tomar um banho, assim. E tem Sim, daí entraria a simbologia da água. E daí a gente isso. limparia nossas impurezas. Nós falamos na semana passada sobre a bacia, tá vendo? Ele estava viajando, Marlon, tá vendo aí, né? Depois ele não quer que eu brigue com ele. Nós falamos na semana Não, passada mas assim, sobre... mas também pensando assim também no tabernáculo no sentido do coração, né? Sim, Limparmos. que foi isso que nós falamos hoje no início sobre a impureza e o pecado. Nós precisamos o tempo todo, constantemente, nos purificar e nos lavar para que a gente consiga acessar esse lugar, porque senão a gente não vai conseguir acessar. A Lisângela deu um exemplo maravilhoso, né? Hoje, ela falando sobre essa questão do marido, né, Lisângela? E ela não conseguiu orar, porque o coração dela estava tão sujo nessa situação que ela não conseguiu. Então é sobre isso. Entende, gente? Então é isso. Marlon, é com você. Tranquilo. Henry, Henry vai voltar nas aulas de novo, todos nós, e a Amém. gente vê até onde a gente chegou aqui. Porque quando a Cláudia começou falando do tabernáculo, e ela falou Amém, glória a Deus. que ia começar de fora para dentro. Quer dizer que fora para dentro. Primeiro o portão, enorme, largo. Nós passamos por ele. Chegamos no altar, aonde queima nossa carne, onde nós deixamos os nossos pecados.
Depois nós vamos lá para a bacia de bronze, que é o nosso espelho. Vamos se lavar as nossas impurezas, olhar para nossos defeitos. Quando você olha lá aquela bacia, você olha para ali dentro. Hoje a gente entra nessa tenda. Existe uma coisa que, um material novo que entrou e um material que saiu. Antes nós tínhamos o bronze, né? Que representava julgamento. Quando você entra na tenda, não tem mais bronze, que acabou o julgamento. Agora tem ouro. Você é coberta pelo ouro, pela graça, pela divindade de Jesus. Então as coisas vão mudando. Então, quando a gente está olhando para o tabernáculo, é importante a gente saber todos os materiais, todos os textos que estão ali, mas é importante a gente trazer para o dia de hoje, trazer isso como a gente está fazendo, entendeu? Como eles faziam colocando animais, a gente faz como a gente faz hoje, né? Como a gente faz isso, o porquê eles faziam aquele processo e como a gente faz o mesmo processo, mas de um jeito diferente. O processo que eles faziam, nós fazemos igualzinho hoje, mas de um jeito diferente. Esse é o importante do Jesus do tabernáculo. Então, se ainda vocês não estão conseguindo olhar isso, voltem devagar e comecem a olhar dessa forma. A palavra vai começar a se revelar para você. Tenho certeza disso. É incrível. Eu falei para vocês, essa parte do tabernáculo é incrível. Se você for estudar item por item, vai ficar meio maçante e chato. Mas se você trazer para isso, para o dia de hoje, o que está acontecendo ali, como você está fazendo para você hoje, é revelação pura. Bem? Então não dá para ficar só no sábado. Tem que ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para a palavra ser revelada. Bem? É isso, Cláudia. Certo, professora? Amém. Finalizamos, então. Até semana que vem, gente.